Então fala galera, beleza? Chega mais, vamos aqui para mais um vídeo. Tá se aproximando confronto aí de amistosos da seleção brasileira. Teremos França e Brasil, Brasil e França, amistoso muito importante. Jogo aí que vai ser um teste, né, pré-Copa do Mundo. Então vamos dar uma olhadinha aqui, galera, no que a mídia francesa tá falando sobre esse confronto, o que eles estão falando sobre o Brasil. Será que eles enxergam o Brasil como um grande adversário? Será que eles colocam o Brasil como possibilidade de vencer eles? Será que é um candidato a vencer a Copa do Mundo também? Será que eles estão com medo da seleção? A gente vai descobrir agora a visão deles, com relação a esse confronto e também no geral, né? O Brasil no geral. Se inscreve aí, deixa o like. Lembrando que esse vídeo está aqui dublado, né, de francês para português. Então vamos agora acompanhar o que a mídia francesa está falando sobre esse confronto. Vamos lá. Um pequeno treino antes de desafiar o Brasil. Devemos ver este jogo como um ensaio geral a 3 meses da Copa do Mundo? Vamos dar a palavra a Kylian Mbappé, que falou ontem com Sasha Nokovic. Ouça-o. Quando você joga contra o Brasil, a gente esquece rápido que é um amistoso. É realmente incrível poder jogar contra eles. É incrível também para nós porque vamos poder nos confrontar com uma equipe que potencialmente pode ganhar a Copa do Mundo. E isso também vai nos permitir nos avaliarmos um pouco, mesmo que não possamos tirar muitos ensinamentos, mas ainda assim há algumas lições que poderemos tirar deste encontro. Então qual o significado desse França-Brasil a 3 meses da Copa? Um ensaio geral e ensinamentos, como disse Mbappé. 2 comentaristas não estão de acordo. É o primeiro do ano. Vamos lá. Sim, Hugo. Não, Nico. Hugo, sim, você tem a palavra diante de Nico Vilas. Sim, é um ensaio geral, porque como já vimos, eles estão no hotel onde ficarão durante a Copa do Mundo. Eles vão jogar em um estádio que também vão frequentar, contra um adversário que, assim como eles, será um dos candidatos ao título nesta Copa do Mundo. E principalmente depois daquela surra contra os terríveis islandeses, azerbaijanos, ucranianos, os franceses precisam de um grande jogo, de um grande adversário. Da última vez foi contra a Alemanha, eles até que se saíram bem. Eu terminaria dizendo que Didier Deschamps já venceu todo mundo, menos o Brasil. Ele vem de 2 derrotas, 3-1 e 3-0 em 2013 e 2015. Ok, não, Nicolas Villa não é fundamentalmente um ensaio geral. Em 3 meses é a Copa do Mundo. O próprio Mbappé diz isso e se apega ao discurso, mas diz que não há ensinamentos a tirar. Depois percebe que no fim está ali se apresentando e diz que ainda há o que aprender. Para começar, a seleção do Brasil já não era atraente no papel e muitos desfalques se somaram. Ainda há 2 defensores que estão lesionados e agora é uma turnê de marketing. Quero dizer, agora as equipes já estão classificadas, os jogadores estão cansados, muitos não querem ir porque a viagem é longa, etc. Até o Mbappé só vai porque é uma operação promovida pelo fornecedor de material esportivo. Eu, particularmente, não espero nenhuma surpresa, nem nenhum ensinamento disso, né, apesar do simbolismo. Obrigado, Nicolas. Você se inclinou para a versão econômica? Eu te dei um tempinho para você ganhar uma nova perspectiva. Damien Degore, é isso mesmo. Ah, o presidente já foi deposto. Como Ok. ele segurou o Poiré pela primeira vez. Até agora, acho que a atuação dele está um pouco instável. A lição é que eu vou sim. Te mostrar como se preside a equipe do Campeão, ele votará em você. Paixão. Ouvi bem o Nico. Vendo o bônus ativado, acho que não há muito suspense. Ouça, presidente, tenho a impressão de que você vai votar em si mesmo. Então, afinal, o que não te convenceu nos argumentos do seu adversário? Nicolas Villa, sobre essa... Pergunta. Eu vim para este lugar porque o Nico quase conseguiu derrubar os argumentos aos quais eu dava valor, mas ele não conseguiu. Eu quase o quê? Não, porque o Mbappé, na declaração dele logo no início, ele ainda diz que é o Brasil, que é um grande confronto, etc. E é isso, tem tudo para ser o jogo de referência a ser bem sucedido, de qualquer forma, antes de uma grande competição como a Copa do Mundo. Eu acho que se a seleção francesa perder mais uma vez para o Brasil, a equipe do Deschamps perder para o Brasil a 3 meses da Copa do Mundo, em um estádio nos Estados Unidos, onde eles vão jogar, é um mau sinal. É preciso vencer essa equipe, mas quero ouvir os argumentos do Damien. Bom, Damien, obviamente a palavra é sua. Obviamente respeitamos a autoridade deste presidente temporário, mas ainda assim é autoridade. Não, mas eu tendo mais para o que o Nicolas disse, na verdade. Entendo a ideia de uma repetição, ou pelo menos de uma adaptação em um estádio que os Blues vão frequentar, isso é possível. Isso é marginal. Mas eu realmente nunca acreditei que os jogos do mês de março fossem ensaios gerais ou que se tirassem lições deles antes de junho.
Lembro-me muito bem de antes de 2018, isso me marcou. Derrota contra a Colômbia? Não. Mas não só a derrota contra a Colômbia. Lembro-me das vitórias da Espanha. Isso impressionou todo mundo desse ponto de vista. E todo mundo via a Espanha. Era evidente que a Espanha seria campeã do mundo. Bem, a Espanha, não me lembro mais, oitavas de final, eles foram eliminados ou algo assim. Eu não acredito na verdade do mês de março. Acho que não existe verdade nenhuma. Em março. É um período para fazer alguns testes, para se reencontrar. Mas eu não acredito nos ensinamentos. Ele está fervendo por dentro, está silencioso, é o Jerome Alonso. Tem outro que também está fervendo, é o Greg. Mas vou deixá-lo esquentar mais um pouco. Jerome Alonso, já vi você fervendo com os argumentos do Hugo. E além disso, você estava à beira da implosão. Não, de jeito nenhum. Não, você revirou os olhos. Eu sou... Apenas discordo sem ferver por dentro. Eu não gosto muito quando você revira os olhos. A noção de ensaio geral para mim já está muito distante. Além disso, em qualquer entretenimento, como shows ou teatro, o ensaio é essencial. Acontece muito perto do dia D. Estamos muito longe da luz do dia aqui, Jota. É só isso. O ponto é que muito acontece em 3 meses. Amanhã veremos os caras, jogaremos sério e eles virão para ganhar. Obviamente, isso não é uma questão, mas há tantas coisas que podem acontecer daqui até meados de junho que, para mim, a ideia de ensaio geral é só alguns dias antes. Ou o último jogo, né? Logo antes, quando você tem seu verdadeiro 11, quando você está praticamente certo de quem são os titulares. Ele mesmo? Há tantos jogadores que já estão no limite, há tantos jogadores sobre os quais não sabemos, começando pelo Mbappé, não sabemos em que estado ele está. Há tantos jogadores na mesma situação do Mbappé. Quanto a mim, já o ensaio geral ocorre pouco antes, como em um concerto ou peça de teatro. 2 meses e 21 dias, essa é a diferença entre este França-Brasil e este França-Senegal. Primeiro jogo da turnê mundial dos Blues, Greg Schneider. Ele está se referindo à Espanha, mas a Espanha havia perdido. Seu treinador, o OPT Giggs, pouco antes da Copa do Mundo de 2018. Isso não acontece todo dia. O que me incomoda na palavra, e onde eu acho que está errado, é a palavra geral. Porque, na verdade, não há nenhum ensinamento coletivo. Isso não é verdade. Um time se forma durante a competição, na verdade, nunca se forma antes. Ou seja, acontece algo durante a competição que faz com que você vá até o fim ou não. Para nós foi o França-Argentina. Sempre há jogos que são um ponto de virada. Não tem aquelas pequenas coisas anunciadas, não, só individuais. Individuais nas posições de 19 a 26, onde, de fato, o Malo Augusto, ele realmente precisa prestar atenção nos treinos, mesmo que haja pouca concorrência. Falávamos do Lacroix, falávamos de aí há lições a serem tiradas individualmente para esses jogadores que estão um pouco à margem. Vocês podem ter certeza de que o Upamecano não está sendo observado com grande atenção. Ainda assim, existem essas pequenas coisas. Tenho a impressão de que a cada convocação, né, o futebol, sendo o que é, ou seja, o futebol de clubes engoliu tudo, as janelas internacionais foram reduzidas ao mínimo, que na verdade é quase mais sobre o que acontece fora de campo. Será que o cara é aceito? Será que está tudo correndo bem para alguns jogadores mais do que para outros? Vamos chamar o Giovanni Castaldi e eu devolvo a palavra para vocês, me baseando nas últimas declarações de um cronista experiente. 19 ou 26, é aí que está a questão. Se há lições individuais, vocês têm a mesma leitura. Existem pequenos destinos individuais em jogo durante esta turnê. Para mim, obviamente, muita coisa pode acontecer, mas para mim, na lista, praticamente não resta mais nenhuma dúvida. Sabemos que a lista será de 25 jogadores. As vagas, os jogadores nós já conhecemos, exceto por algumas incertezas no setor ofensivo. Obrigado com Marcus Thuram, Randal Colomoini, Omar Nessa, Kliushi, o restante da lista da seleção francesa nós já temos. Onde eu acho que há uma espécie de ensaio geral, vocês falam muito do campo, mas no que diz respeito às instalações, a saber como os jogadores se sentem nesse ambiente, sabemos que a comissão técnica da seleção francesa dá muita importância à vida em grupo. Eu acho que esses momentos podem ser importantes, determinantes, que isso pode ter tido uma influência. E o confronto França-Brasil faz com que haja uma grande determinação. Isso não se aproxima de uma Copa do Mundo. Mas no estado de espírito e na vontade, há 2 ou 3 coisas que, na minha opinião, vão contar para a Copa do Mundo. Então, é uma forma de ensaio. Eu concordo com isso, sim. Giovanni, isso vai acontecer no refeitório. O cara que leva 2 goleadas está eliminado. Isso se torna realmente crucial. Isso vira um ensaio geral bastante interessante. Mas quanto à lista, não há dúvida. Sinceramente, todos nós conhecemos a lista para a Copa do Mundo. Exceto pelos lesionados, sabemos tudo o que vai acontecer. Sobre o time titular, no primeiro jogo contra o Senegal, todos nós praticamente conhecemos a escalação se os jogadores estiverem em forma. Então é isso, mas o ambiente em uma grande competição conta muito.
E o ambiente, quanto às condições meteorológicas, não, porque será diferente. Mas sobre o restante ainda há algumas questões em resposta à sala de Bordeaux M. Ele comentou sobre o calor. A greve. Ela disse isso, o homem Colombo o Agliou. E as vozes dos companheiros. Para saber se inclui o Chival, Colombo o Agliou em 3 ou 4 posições. É exatamente isso, pois a sala à margem do suor. O Salamard, sim, isso. No Brasil, eles têm mais incertezas, fica tranquilo. No campo da vida, vocês se despedem, abraçam Jérémy Bouleux, cumprimentam, obviamente, o homem que está atrás da câmera. E vamos lembrar que eu vou dizer que no estádio 10 e uma roupa por cenário, já que vocês trocaram de cenário em 5 minutos de programa. Grandinho. É realmente uma agência. Claire, a lesão do Mbappé agora está melhor, ele está na seleção francesa, mas essa lesão no joelho deu o que falar na Espanha. Do que se trata? Conte para nós. Na Espanha, de fato, informação dada pela RMC ontem e confirmada pela Rádio Copé hoje, foi o joelho errado de Kylian Mbappé que teria sido examinado, ou seja, o direito e não o esquerdo que deveria ter sido. Foi o especialista que o atendeu, o especialista francês, que confirmou o trabalho mal feito da equipe médica do Real Madrid. A ressonância magnética teria sido feita na perna errada, isso vocês entenderam. E isso foi até meio que confirmado pelo próprio Kylian Mbappé, que declarou: está tudo bem, me recuperei 100%, tive a sorte de encontrar o diagnóstico certo quando voltei para Paris. Isso me lembra o filme Les Subways, sabe? Onde o cara sempre opera, fica a marca, ele não tem mais pernas. Nós encurtaríamos a vida um pouco mais. Sim, é realmente incrível quando... Isso ocorre porque na ressonância magnética você não está sob anestesia geral. Mas, de fato, a ressonância magnética... Entenderia se eu tivesse mau gosto. Damien Delgado? A ressonância magnética não mostrou o joelho errado, pois ambos os joelhos estavam juntos. O corpo está inteiro. Eles simplesmente leram a imagem do joelho errado. Ambos os joelhos... Pois é, galera. Então esse foi o vídeo aí, né? Vocês viram eles falando sobre o Brasil e o que eu achei interessante é que eles encaram o Brasil como um grande candidato, né? Para vencer a Copa do Mundo também. Isso é interessante, que mesmo o Brasil não tendo um ciclo tão bom, né? Mas o Brasil é sempre visto como uma seleção em potencial a vencer, né? Talvez por ter 5, talvez por ter alguns grandes jogadores ainda, talvez por ter um Ancelotti. Então tudo isso aí pesa, querendo ou não, né? Até aqueles que não gostam muito do Brasil precisam realmente admitir que isso é verdade. E eles lembraram bem, né? Os últimos confrontos de Brasil e França, o Brasil venceu as duas. 3-0 e 3-1. Então o Brasil tem um retrospecto bom, né? Nos últimos jogos. A questão é Copa do Mundo, né? Que Copa do Mundo, os dois últimos confrontos, a França venceu os dois, né? Quem lembra? 98, 3-0, final, França campeã. E 2006, naquele baile também do Zinedine Zidane. A notícia boa é que Zidane já aposentou, né? Então Zidane não vai estar na partida. Então podemos ficar tranquilos que pelo menos isso não vai acontecer. A notícia ruim é que o Mbappé vai estar em campo, o Lise vai estar em campo possivelmente, né? Dembélé e vários outros estarão em campo. Mas gostaria de saber muito a tua opinião, o que é que vocês acham desse confronto, se vocês acham que o Brasil tem chance ou não, qual o palpite de vocês. E é isso, a gente fica por aqui. Esse foi aí a visão da mídia francesa sobre esse confronto. Tamo junto, até o próximo vídeo, fui.